Eu sou Thaís Borman, a rainha das bolachas. Seja muito bem-vinda para a nossa terceira aula da Jornada da Bolacha Perfeita. E se o seu objetivo é fazer bolachas artísticas com glacê perfeito, começando do absoluto zero, perdendo todo o medo e deixando insegurança de lado, eu garanto a você, está no lugar certo. E durante todos esses dias da Jornada da Bolacha Perfeita, eu vou te dar todo o caminho para isso. E para você que ainda não assistiu a aula 1, nem a aula 2 da Jornada da Bolacha Perfeita, eu falo para você uma coisa muito importante. Pare agora mesmo esse conteúdo e em algum lugar aqui dessa tela, você volta na aula 1 e na aula 2, nessa sequência, porque o conteúdo ele está completo e você precisa entender o passo a passo para chegar até aqui. Portanto, não pode pular a aula. É importante sim você assistir do início ao fim todos os passos da Jornada da Bolacha Perfeita para você entender todos os fundamentos para a bolacha perfeita. Então, se você ainda não assistiu, eu recomendo. Vai lá no início, porque assim a sua Jornada da Bolacha Perfeita vai ficar ainda mais incrível. Vamos recapitular um pouquinho? Na primeira aula nós vimos todos os fundamentos e a importância sobre as massas. Falamos sobre as duas principais, né? Entre um leque de várias massas que você pode aprender para escolher a sua massa perfeita. Nós falamos muito sobre a relevância das substituições, nós falamos sobre nivelamento, sobre as melhores opções, dicas de como pode facilitar o seu dia a dia, tudo que você precisa saber com assadeira, forno, temperatura, cada detalhe que você precisa anotar aí para não esquecer, porque é fundamental para você realmente ter a bolacha perfeita. Além de tudo, mostrei aqui uma maneira bem simples para você preparar cortadores aí na sua casa e não virar a louca do cortador como eu no início. Cada detalhezinho que eu passei aqui para você são coisas que eu já vivi e que hoje você não precisa passar por tudo isso e também já pode começar fazendo com os materiais que você tem aí na tua casa. Já na segunda aula, essa segunda aula nós vimos tudo o que você precisa saber para preparar um glacê perfeito e sem segredo nenhum. Recebi muitos elogios dessa segunda aula, porque como a gente já falou, e eu venho falando sempre, reforçando sempre, o glacê é a base que você precisa ter para qualquer obra de arte que você vai fazer na sua bolacha. Seja ela uma pintura, um espatulado ou qualquer coisa que a sua imaginação permitir fazer nesse universo das bolachas artísticas. Nós fizemos aqui o passo a passo do glacê real. Preparamos na batedeira, preparamos também à mão para que você veja as diferenças e veja qual a forma que se adapta melhor a você. Nós fizemos os principais pontos, esses tão temidos e assustadores pontos do glacê, que a partir de agora você nunca mais vai errar e também não vai mais ter medo, né? Cá com a gente não precisa mais ter medo. Então nós falamos tudo sobre onde as pessoas mais erram. Inclusive eu errei muito e por isso já estou aqui ensinando para você esse caminho, esse atalho para você chegar no glacê perfeito sem medo. E se você começar a ver essa aula pela metade, você de fato não vai conseguir aproveitar a quantidade de conteúdo e técnicas que eu estou aqui ensinando para você. Para que você consiga sim fazer das bolachas simples verdadeiras obras de arte. E quem pode nos falar um pouquinho? Uma aluna do interior com um potencial incrível que desabrochou após fazer um curso. Olha que incrível o depoimento da minha aluna Larissa e os seus trabalhos lindos. Meu nome é Larissa, eu conheci a Thaís através das redes sociais, me encantei com o trabalho dela e fiz o curso de bolachas decoradas com o tema Páscoa. A Thaís nos ensina toda a sua técnica sem segredo algum. O conhecimento que eu adquiri, eu consegui aplicar em vários outros temas.
Então vale muito a pena, porque em várias outras ocasiões, datas comemorativas, eu consegui fazer e vender bolachas. Maravilhoso isso, não é mesmo? Pensa pra mim que orgulho eu sinto em olhar esse desenvolvimento e esse trabalho, essa chuva de criatividade da minha aluna. E depois de tantos trabalhos lindos que a gente viu, eu tenho que agradecer você de estar comigo aqui juntinho nessa etapa. Sim, agradecer as minhas princesas, sim, pelo tanto de comentários que eu recebi aqui e na comunidade. E é uma delícia poder responder todas e ajudar onde eu sofri tanto. E para você que quer saber onde e como usar o glacê real na hora de decorar uma bolacha, ou que quer iniciar nesse universo das bolachas e não sabe o caminho, eu vou te mostrar como. E no final dessa aula você verá um resultado maravilhoso. Então, vamos para a nossa parte prática? E eu vou te dar uma amostra do que você pode fazer com as bolachas. E é apenas uma amostra porque as possibilidades são infinitas. E aí você me pergunta, Thaís, como é que nós iniciamos a decoração da bolacha? Por onde é que eu começo? Bem, primeiro de tudo, a gente precisa iniciar a partir de um projeto. Isso mesmo, um projeto. Então você precisa ser direcionado ou por uma inspiração que você extraia de algum lugar ou de uma imagem, ou já de alguma outra bolacha que você goste e queira fazer similar, ou então de um desenho, né, de uma estampa, enfim, ou até da sua imaginação. Então aqui o nosso projeto de hoje será um vaso de flores. Isso mesmo, um vaso de flores. E o meu projeto então parte do quê? Da inspiração de um próprio vaso, né? Com as flores montadas. E nós vamos fazer aqui o passo a passo para você aprender como fazer esse projeto. E por onde então vamos começar? Primeiro, deixe tudo organizado. Separe todos os seus materiais. Nesse caso, nós estamos já com as bolachas no palito. E para isso, veja esse passo, como que você vai introduzir o palito na bolacha. E agora essa técnica é bem prática. Eu acabei de tirar a bolacha do forno. Ela está bem quente, né? Então é só ter um cuidado, mas você precisa fazer essa introdução do palito imediatamente ao retirar a bolacha do forno. Portanto, sempre é importante que você coloque poucas unidades na assadeira e que você posicione ela na assadeira de tal forma que uma não venha atrapalhar a outra na hora de introduzir o palito. Então estou usando aqui palitos de espetinho, né? Qualquer marca, na verdade, são palitinhos de bambu, e você vai, no caso aqui da nossa flor, eu já vou pegar aqui, ó, o centro miolinho, né? E aí, como ela tá quente, eu só preciso tomar um cuidadinho, mas ela entra super fácil, justamente por estar quente, né? E toda bolacha que você tira quente, ela está, o quê? Molinha. E aí eu vou deixar esfriar, mesma coisa com a folha. Ó, eu posso tirar ela aqui do lugar, e aí só com uma pontinha, né, é bem pontudinha aqui, eu vou pegar mais na lateral, ó. Aí, ó, eu demorei, fiquei falando aqui com vocês, aí já acontece de rachar um pouquinho, tá? Ela precisa realmente estar bem molinha. Então, como essa tem a lateral um pouquinho mais fina, mas na hora de glaciar ela vai ficar super firme, na hora de glaciar isso não vai atrapalhar nada. Tá? Então aqui ela vai esfriar agora e depois não corre o risco de soltar do palito, tá? Então nunca você vai ter, fazendo dessa forma que eu estou te ensinando, você nunca vai ter aquele problema de estar com uma mesa decorada e de repente você colocar lá a tua bolachinha e ela começa a pender para um lado e pender para o outro porque tá solta no palito. Então faça essa dica que eu tenho certeza que você vai fazer muito sucesso. E eu vejo muita gente por aí errando a maneira de colocar o palito na bolacha. Depois vai ficar uma bolacha mole, né? Ou você vai montar o seu projeto, ou seja, uma festa, uma mesa, né? Uma decoração. E a bolacha vai ficar pendendo para lá e para cá porque ela ficou solta no palito.
porque não foi feito da maneira correta. E como que é essa maneira? Muitas pessoas colocam já o palito na bolacha crua antes de assar. Aí tem ainda o trabalho de ter que envolver todo o palito com o papel alumínio para não queimar o palito. Acaba ocupando o espaço da assadeira. Na verdade, assim, acaba atrapalhando tudo. Então a forma que eu ensinei vocês é a forma mais prática e mais segura para você colocar então as suas bolachas no palito e ter total segurança com a aplicação delas. Feito isso, então eu tenho as bolachas já preparadas no palito, eu tenho aqui já o glacê, e para isso nós vamos recapitular, né? Lembra que eu ensinei vocês como preparar o saquinho em casa, de como também preparar o glacê, vocês já sabem dos pontos. Nós vamos usar aqui o ponto fluido para essa arte de hoje. Você tem então já as cores, já sabe também como colorir seu glacê, já sabe como fazer o saquinho, como preparar tudo. Então agora é só começar. Hoje, além de aplicar o glacê na bolacha, eu vou ensinar vocês a fazerem aqui uma aplicação do miolinho da bolacha com as miçangas, que é uma alternativa bem prática e fica bem diferente para você que quer ainda decorar suas bolachas de uma maneira, aí dar um toque especial, dar um diferencial nas suas bolachas. Vamos lá? Então vamos para a glaçagem? Eu vou até substituir aqui pela logística. Por que logística, Thaís? Vou fazer a folha primeiro porque eu vou dividir a folha em duas partes aqui para ela ficar com um dos lados, com aquele relevinho, né, dos lados. Então, eu vou dividir ela ao meio. Então, para nossa glaçagem, eu venho aqui, ó, já vou dividir ela ao meio, fazendo um S bem pequenininho, para dar um movimento aqui para a folha, né? E esse passo da glaçagem, esse daqui você já vai estar craque, né? Fazendo o método da glaçagem perfeita. Vou preencher um lado com um tom de verde e eu posso tonalizar um pouquinho mais o outro lado da folha para poder também já na glaçagem já dar um acabamento. Mas se você preferir, pode também fazer no mesmo tom e depois que a bolacha estiver seca, você pode sim fazer os detalhes, né, com o pincel depois. Aí fica a seu critério. Isso vai muito de gosto, né? Vai muito do estilo de trabalho. Por isso é importante você conhecer todos para você descobrir o seu. Fiz essa primeira parte, eu vou deixar aqui do ladinho para ele começar a cristalização e não misturar tudo, para que ele possa de fato ficar com a divisão, tá? Então eu vou deixar aqui e vou partir para a florzinha. Então, eu vou começar aqui com o glacê já colorido, vou delimitar o centro da minha flor, o miolo, né? Para ficar mais fácil. Então, eu vou começar aqui pelo miolo, tá? Só para eu deixar limitado aqui o espaço que eu vou usar. Lembrando aqui que o glacê que eu tô usando é um glacê fluido. Eu venho aqui... Perceba que ele já vai saindo, né? Quando ele tá fluido, ele tende a vazar bem rapidinho do saco. Então, eu vou contornando aqui, ó, todas as pétalas numa vez só, tá? Depois eu venho preenchendo. Aí, sempre que você estiver trabalhando com o palito, né? A bolacha você vai estar decorando a bolacha no palito. Só tomar cuidado sempre para fazer... Se tiver alguma forma, né, que tenha uma posição correta, no caso da flor não, qualquer lado vai ser igual, né, não tem um lado certo, mas se for algum desenho que tenha cabeça e pé, vamos dizer assim, né, aí precisa só ter esse cuidado na hora de decorar. E a facilidade do método da glaçagem perfeita, além de ser muito mais rápido, você tem aí
a bolacha sem estar utilizando nenhum outro recurso. Você não precisa ter outro equipamento, outra ferramenta para poder glacear a tua bolacha. Tendo o glacê dentro do saquinho, você já tem tudo que você precisa. Fazendo sempre a mesma pressão na linha no vai e vem de uma lateral, de uma extremidade à outra, não deixando de fora nenhum espaço, né? Eu vou preenchendo a bolachinha num todo. Eu tô fazendo do centro para a extremidade, mas você pode sim fazer começar daqui para dentro, não tem problema, tá? O que importa aqui é a linha, essa maneira, esse método aqui que você faz. E aí eu vou só intercalando aqui as folhas, não tem problema, esse miolo ainda vai ser preenchido. E a cor, você também faz a sua escolha, né? Pode fazer a sua cor de preferência para esse projeto aqui que vai ficar lindo. Gente, o universo das bolachas, ele é realmente infinito. Eu acho que eu não vou me cansar nunca de repetir isso, porque de fato é. Eu vou dar aqui uma pequena amostra para você de como você pode fazer uma decoração floral. Mas uma grande tendência é fazer as decorações personalizadas para as ocasiões especiais. E eu não falo festas, porque entendemos até que estamos numa situação, né, mais difícil, onde a gente não tem festas com muitas pessoas, mas nós temos muitas comemorações especiais. E as bolachas estão entrando com tudo, porque com poucas peças você consegue dar uma característica linda para sua comemoração. Super tendência, seja para decoração de bolos, para compor a mesa, né? A própria decoração da mesa em si, como lembrancinha, como convite. Então as possibilidades realmente elas são infinitas. Imagina você poder comemorar o seu aniversário com uma mesa repleta de bolachas temáticas daquele tema tão especial que você mais gosta. Ou então decorar um bolo, por mais simples que seja o bolo, com uma decoração de bolachas em cima, o teu bolo não vai ser mais simples, ele vai ser muito especial. Aqui eu gostaria muito da sua atenção, então eu fiz o miolinho da bolacha passando simplesmente o glacê uma vez. Agora o que eu vou fazer? Eu vou introduzir mais glacê nesse miolinho. Como é que eu vou introduzir? Como se fosse uma injeçãozinha, ó. Eu vou colocar o saquinho, a pontinha do saquinho dentro do glacê e vou apertar, para que saia mais glacê e esse miolo venha a ser gordinho, venha a ter um relevo. Deixar ele mais alto do que as pétalas. Tá? Eu vou fazendo isso. E eu acho que fica mais bonitinha, né? Esse modelinho de flor. Feito isso, o que eu preciso fazer? Deixar essa minha bolacha secar, tá? Então ela vai sim ao forno. E aí eu preciso, lógico, dar o segundo passo, que é colocar as miçanguinhas que eu falei pra vocês no miolinho, para essa bolacha ter um diferencial. Então eu vou fazer aqui, ó, após ela seca. Então eu tô com a bolacha aqui, ela vai pro forno com a portinha aberta, 50 graus, para que saia a umidade e ela venha a secar. Então aqui, ó, tô com a bolachinha seca. E aí eu venho com o glacê, eu vou precisar passar ele aqui de novo para colar minhas miçanguinhas. Como é que eu vou passar ele aqui de novo? Eu posso vir só com um saquinho mesmo, ó. Como eu posso ter a opção para ser mais rápida, eu vou ensinar aqui das duas formas, tá? Você pode vir aqui, ó, e colocar um pouco do glacê. Vamos supor que você vai fazer uma festa e vá bastante flores, né?
Bastante flores no palito. Então aí, para você não ter o retrabalho com o saquinho de vir passando uma a uma, você vai colocar o glacê da mesma cor, que é o amarelinho, dentro de um recipiente. Você vai pegar um pouquinho de água. Essa água, logicamente, é a água do filtro, né? Uma água potável aqui. E vai pegar um pincel. Esse pincel pode ser qualquer tamanho. Eu tô usando aqui um tamanho 6, só não pode ser muito fininho, porque aí você vai ficar muito tempo lá passando o pincel na bolacha. Então pega assim um pincelzinho tipo trincha pequenininho, né? Esse daqui é ponta reta, ponta chata, mas é o número 6. Poderia estar usando o número 8, o número 10, sem problema nenhum, tá? Então eu vou vir aqui, vou misturar esse glacê para fazer o quê? Para amolecer ele, deixar ele bem líquido assim. Eu tô fazendo uma quantidade bem pequena porque eu vou fazer isso para demonstrar para você em uma peça, né? Então, logicamente, se fosse mais peças, você iria preparar um pouquinho mais, tá? E aí eu venho aqui, ó, e vou passar esse glacê molinho sobre... Só que eu só preciso cuidar para ser somente sobre o miolinho, tá? Nesse amarelinho. Feito isso, eu vou colocar a miçanguinha em cima. Aí eu vou pegar o auxílio de um pratinho para não espalhar a miçanga na casa inteira, né? Aí eu posso sempre estar reaproveitando o que sai ali para fora do pratinho. Pode, ó, apertar um pouquinho para grudar bastante e não ficar com espaço, tá? Dá uma pressionadinha para ficar bastante e você tira o excesso, ó. Tira o excesso aqui. Aí, lógico, esse daqui depois você reaproveita para fazer as próximas, né? E aqui, ok, você já vai deixar secar a tua bolachinha, ó, arruma bem para não ficar nenhuma para fora, para ficar bem perfeitinha. E aí você vai deixar secando a sua bolachinha e já essa parte aí já está pronta. Agora nós vamos para a segunda parte da nossa folha, tá? Então, como eu falei pra vocês, né? Eu já gosto de dar um outro tom pra folha, pra ficar mais, um ar assim mais especial, né? Mais técnica. Então, eu vou pegar aqui, se eu tivesse aqui, né, 10 folhas, eu faria essa primeira etapa em todas elas. E aí, eu venho pra segunda etapa, tá? Então, eu vou colocar aqui o glacê no mesmo ponto que eu já estou usando. Apenas para dar uma tonalizada nela, deixar uma tonalização um pouco mais escura, verde mais escuro. Então sempre tira o glacê, a maior parte eu tiro tudo por cima, né? Aqui é só para tirar a sobrinha, o excesso, senão você rompe o saquinho. Aqui eu tô usando o verde folha, eu já usei o verde folha para iniciar aqui a tonalização. Eu vou colocar mais verde folha, deixar mais forte, né? E aí eu vou comparar. Então, a intensidade você controla com a quantidade de corante, tá? Ótimo, agora vamos colocar o glacê novamente no saquinho. E concluir a glaçagem.
Então vamos lá no mesmo processo, fazendo aqui a glaçagem no método perfeito. E na folha é legal que você faça esse método nessa posição aqui, né? E não deitado, até por conta do sentido dos veios da folha. Quanto mais detalhes tiver a tua decoração, a tua obra, a tua peça, mais valor você vai agregar, né? Mais rica em detalhes, mais as pessoas vão admirar. Feito isso, nós vamos levar a bolachinha para secar ao forno. O que sobrou do glacê, nós já falamos, para que você possa armazenar sem desperdício nenhum, né? Então, já tá lá tudo como você fazer, você já sabe então o que fazer com a sobra do glacê, tá? Vamos colocar essa bolacha então para secar, para a gente prosseguir aqui a nossa obra de arte, a nossa decoração de hoje. E agora eu vou falar só um pouquinho mais sobre a secagem, que é outro fator muito importante para que você tenha sim uma bolacha perfeita. Essa bolacha, após ser glaciada, ela precisa de alguma coisa que ajude esse processo de cristalizar a base de cima, a superfície do glacê real. Como eu já disse, o glacê real ele começa a secar de fora para dentro. Se colocarmos então em algum lugar que acelere esse processo, nós vamos ter sim uma superfície da bolacha lisinha e perfeita. E brilhante também. Então o que eu devo fazer, Thaís? Coloca em um forno ligado com 50 graus no máximo. Prefiro que você coloque 40 graus do que 51, tá? Então assim, de 40 a 50 graus no máximo. Que dependendo do seu forno, como eu falei antes, forno e marido, a gente tem que conhecer o que tem em casa. Talvez o seu forno com 50 graus acabe aquecendo um pouco demais. Então deixa ali em torno de 40 a 50 graus e com a porta aberta. Por que a porta aberta? Justamente para que a umidade do glacê real ela possa sair. Não adianta de nada eu aquecer a bolacha com a umidade retida lá dentro. Thaís, eu posso usar desidratadora? Pode, se você tem esse recurso é ótimo. Você pode sim usar a sua desidratadora a partir de 30 graus. Eu posso usar o que mais para secar a bolacha se eu não tenho forno elétrico e não tenho a desidratadora? Então, uma dica bem legal é se você tem aqueles aquecedores portáteis pequenininhos assim, que custa bem em conta nessas lojas, você pode usar ele sim para suas bolachas. Ele vai estar ventilando o ar quente e com isso expelindo a umidade. Isso funciona muito bem. Como também funciona a desumidificadora. Né? Então, para quem mora em regiões muito úmidas, conhece bastante esse utensílio, na verdade é um eletro, né? Eu acho, que é o desumidificador. Também funciona, tá? Então, tem essas possibilidades para você trabalhar. E aí você vai falar assim, Thaís, eu só tenho o forno a gás, o que é que eu faço? Então, o forno a gás, você vai precisar ligar o forno, colocar uns 3, eu acho, de 3 a 5 minutos, deixar ele ligado. E aí você já desliga, coloca a sua mão assim, aí é sensorial, né? Você vai colocar a mão dentro do forno e vai fechar o olho para sentir melhor. E vai falar assim, ai que calorzinho gostoso aqui dentro. Põe a sua bolacha lá e deixa a porta também aberta para que saia a umidade. Porém, no forno a gás você tem o detalhe de ter que repetir esse processo de 2 a 3 vezes para que a tua bolacha venha secar, tá? Já no forno elétrico, você vai deixar aí um período de 15 a 20 minutos, já é o suficiente. Ótimo? Vamos então iniciar esse projeto, e esse projeto é apenas uma amostra de um pouquinho desse universo das bolachas, porque se tratando de projetos temáticos, há quanta coisa que você tem para explorar. O céu é o limite. Tudo aquilo que você imaginar, você pode executar através de um projeto temático com bolachas. Olha só que maravilha! Então, como eu falei para
para vocês, precisamos ter, né, a mesa organizada. Nós já temos aqui todos os materiais que nós vamos precisar para compor essa obra de arte. E olha que eu tenho certeza que no final a hora que eu terminar esse projeto, tenho certeza que você vai ficar esperando receber isso. Você vai falar assim, eu queria tanto esse presente para mim. Então, se o seu sentimento for igual ao meu, você já está no caminho certo. Então vamos para os nossos materiais. Bolachas já decoradas, sequinhas, né? Todas elas. Nós vamos escolher um baldinho, um vaso. Então eu comprei esse daqui, mas você pode usar aqueles de vidro, né? Você pode usar aqueles de porcelana, você pode usar aqueles de barro. Na verdade, aqui, gente, é uma amostra, né? Eu tô fazendo assim um vaso até bem simples, que você encontra com bastante facilidade em casa de utilidades domésticas. Sabe aquelas casas da China? Lá você vai encontrar uma variedade bem grande. Então, está aqui uma das opções que eu trouxe aqui para vocês. Bolachas, o vaso. Nós vamos precisar de algumas folhas de papel de seda. Aí a cor você vai também, gente, porque nós já estudamos um pouco, né, falamos um pouco sobre as cores. A combinação das cores é muito importante. Então sim, você precisa ter o conhecimento, né, do círculo cromático, das paletas de cores, que isso até no detalhe para pôr o papel faz toda a diferença. Ele tem que estar combinando no contexto da tua obra, né? Eu escolhi aqui um papel neutro, que é o branco, tá? A cor, né, neutra, que é o branco, por conta de que nós já temos cor no vaso e cor nas folhas e nas flores, tá? Eu vou usar aqui uma espuma floral. Não sei se você já ouviu falar, se você conhece. Isso daqui eu comprei junto na casa de utilidades domésticas, que hoje já é fácil, né? Você encontra numa loja só uma diversidade de coisas. Então lá na parte onde eles vendem flores artificiais, vasos, essas coisas, tem também espuma floral. Ou você encontra em alguma floricultura também. Aí você vai falar, Thaís, não tenho espuma, posso usar o isopor? Ok, pode usar isopor também, tá? Então eu já vou até deixar cortadinha. Bom, vou falar o resto dos materiais aqui. Vou usar para finalizar uma fita. Então eu escolhi um tom verde mais escuro do que o vaso para poder combinar com a tonalidade das folhas, tá? A tesoura só para cortar a fita. E agora um item aqui que é bem engraçado, né? O que eu vou usar aqui, na verdade, eu emprestei da coleção de pedras do meu filho, que ele coleciona, ele já tá com 13 anos, ele coleciona pedra desde os 3 anos de idade. Então você imagina quanto de pedra que eu tenho na minha casa. Eu emprestei porque a gente precisa ter como... Isso, uma observação bem importante. Como o meu vaso ele é plástico, então ele não vai segurar. Se fosse um vaso mais pesado, um vaso de barro, um vaso de madeira, né? Ele já teria peso suficiente para comportar minhas bolachas. Então as bolachas elas têm um peso, né? Principalmente porque elas estão no palito, então ela vai pender ou para um lado ou para o outro na hora de montar, de ornamentar. Por isso, então, eu colocar um peso aqui. Como esse vaso é um presente aqui para nós mesmos da nossa casa, então eu vou usar as pedrinhas dele que elas não vão embora. Mas se fosse num outro caso, né, você poderia estar usando aqui embaixo algum outro produto. Nós vamos usar a pedra, porém encapada, né? Então eu vou usar aqui ou um saquinho plástico. No caso aqui eu vou usar o plástico filme, para que ela fique bem protegida aqui, né? Não tenha absolutamente nenhum contato. Vai ter papel também, tá? Não tem problema. Já vou embalar as 3 juntas para ser mais prático aqui, ó. Fiz aqui, vou colocar no fundo do meu baldinho. Então tá, eu só tô fazendo isso porque o meu baldinho ele não tem peso, tá? Então só por isso eu tô fazendo. Se o teu já for um baldinho de cerâmica, não precisa. Agora eu preciso medir essa placa aqui, ó, né? Eu preciso colocar ela aqui. Então eu vou cortar aqui um pedaço.
Quem é que tem arrepio igual eu? Vou colocar ela aqui, vai ter que tirar um pouquinho da lateral. Os cantinhos, né? E aí eu coloco aqui dentro. Esse restinho que sobrou, até dá pra pôr nas lateraisinhas aqui, ó. Que às vezes é bem ali que você quer colocar, afixar um palito, né? E assim ela já tem espuma, esponja, né? Em todo lugar. Feito isso, nós vamos agora com o papel. Até porque o papel, ele vai proteger esse contato. Se você achar necessário, você também pode passar um plástico aqui. Mas o papel, ele já faz esse... O papel já faz esse papel. Aí vamos escolher o lado brilhante para cima, né? O papel tem dois lados. Vamos escolher a parte brilhosa para cima e colocar bem centralizado aqui. Deixa eu dobrar ele pro outro lado. Se o papel ficar muito grande, ó, eu acho que esse vai dar. Se ficar muito grande, você corta. Então, o que que eu tô fazendo aqui para você entender bem? Eu vou encaixar e vou dar uma leve envolvida naquela espuma para fixar o papel e para que ele fique em pé, tá? Então eu vou colocando o papel ao redor da espuma, da esponja, né? Esponja floral, espuma floral, eu acho que é a mesma coisa. Então aqui a gente vai aprender a ser floristas. Tenta não amassar o papel demais, que aí fica feio, tá? Ok, ó, feito isso, aí a gente arruma mais um pouquinho depois. Agora, partindo desse ponto, eu vou olhar para o meu vaso assim, sem flor nenhuma, e vou olhar para ele no contexto e vou falar assim, qual vai ser a frente do meu vaso? Para onde é que eu vou apresentar? Então eu vou olhar para o meu vaso e vou ver qual é a frente dele. Tá? Por que isso, Thaís? Porque você vai ver que tem diferença. Ó, vou escolher essa frente dele aqui, tá? Virada para você, tá? E aí a gente vai ajustando o papel, ok? Vou colocar agora para ver a altura da minha flor, da minha bolacha. Então a bolacha, gente, vocês vão ver que eu fiz em duas alturas de palito. Mas se você não tiver uma altura menor, pode fazer tudo na maior e depois você vai, né, adaptando se for necessário. Se a sua espuma lhe permitir, você consegue todas com palito alto, colocar mais altas e mais baixas. Mas dependendo do vaso que você está usando, ele não tenha tanta altura. Então aí você vai precisar sim fazer o ajuste, talvez cortando alguns palitos, tá? Ó, medi, achei que tá um pouquinho alto o meu papel, então eu vou abaixar ele um pouquinho aqui. Papel de seda é bem fácil de moldar, né? Ótimo, olha aqui. Agora, como é que eu vou começar? Pego um palito alto e vou colocar no centro, bem no centro. Tá? A primeira bolacha, ela vai ficar no centro. A partir daí, agora eu vou precisar olhar para ela. E eu vou começar a combinar as flores. Como eu fiz com alguns tons, então não posso colocar só as altas da cor mais escura, só as baixas da cor mais clara. Então eu vou estar intercalando aqui as cores. A lógica para montar esse arranjo, ele precisa ficar, imagina ele numa forma circular, tá? Nosso arranjo.
Ele não pode ficar reto, quadrado, esticado, tudo para os lados. Imagina ele circular. Então a gente sempre põe uma no centro e uma em cada lado. Quem aí já fez trabalhos de arranjos florais, né? Tem pessoas que aprendem a fazer, até tem um nome, né? As flores são chamadas de equibanas. Então a gente sempre trabalha, né? Falam-se sempre do equilíbrio, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então é a mesma coisa, sempre trabalhando esse triângulo. E aí a partir desse você vai colocando as outras flores. Aqui eu consigo, como eu falei, trabalhar a altura, né? Com o mesmo mais alto, ó, eu vou intercalando aqui. Entre as duas, outra lá atrás, tá? Por mais que a altura não seja tanta, sempre tá intercalando. Ó, entre duas, uma na frente. Entre essas duas, outra aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui na frente. Eu vou colocar mais uma para não ficar sobrando aqui, mas já poderia ser sem essa aqui também. Agora folhas. Eu tenho aqui algumas folhas. Vai buscando sempre o equilíbrio. Se você pôs uma para cá, outra para lá. Pôs duas atrás, agora vem para frente. Deixa eu virar um pouquinho aqui para mim. Essa flor aqui vai cobrir a folha. O que que eu vou fazer? Eu vou tirar ela daqui e vou cortar um pedacinho do cabo. Como que eu faço para cortar o cabo? Ó, isso aqui é bem importante, tá? Para você não perder a tua bolacha. Você vem com uma tesoura e faz aqui um giro, ó. Marca o palitinho com a tesoura. Você não vai cortar, vai estragar a tua tesoura. Então eu girei a tesoura nele, fiz uma marcação e aí eu consigo quebrar ele sem lascar. Senão fica feio, né? A pessoa que vai comer aquela bolacha vai tirar aquele palito tudo estragado, né? Fica feio. Deixa eu arrumar essa daqui para ficar bem centralizada. Isso, agora vamos finalizar com um laço, com uma fita. Vamos medir aqui uma fita. Fazer um laço bem bonito. Gente, olha só, né? Tão simples para você deixar uma mesa tão bonita. Ou imaginou, você tá visitando alguém, uma amiga sua, uma mãe, uma pessoa querida da família que tá fazendo aniversário e você poder levar um presente desse, gente? Não tem preço no mundo, né? Opa, meu vasinho, pera lá, minha fitinha. Trazer ela mais para cima aqui para ela parar no relevo do vaso. E aí você vai perguntar, Thaís, as bolachas ficam assim descobertas, elas vão amolecer. O que que eu faço? Eu já vou falar pra você, tá? Só ajustar o meu laço aqui, que eu quero fazer ele olhando pra você. Ok, parou? Bonitinho. E aí o que eu vou falar pra você? Algumas coisas que você pode fazer. Você pode nesse momento colocar
o vaso pronto assim dentro de um saco maior e fazer um laço aqui em cima. Eu particularmente prefiro assim, ele todo embrulhado. Então você vai vestir um saco nele e vai levar para a pessoa assim, simplesmente envolvido num saco. Ou você pode depois embalar as bolachas individualmente, né, com um saquinho e colocar aqueles fechadorzinhos. Pode ser um lacinho também, como pode ser aqueles araminhos, né, para prender cada uma num saquinho. E ela vai ficar crocante, vai ficar normal, tá? Mas eu acho mais bonito e mais elegante ela vestida no saco. E olha só, vocês imaginaram que aquela florzinha tão simples que a gente estava decorando, ela iria se transformar nessa obra de arte aqui? Pensou você chegar recebendo umas flores lindas e deliciosas como essa? Eu iria ficar apaixonada. Então, gente, a questão da criatividade, ela funciona assim. Precisa sim você colocar a mão na massa e uma técnica vai levando a outra, e uma simples bolachinha, ela vai abrindo um leque na sua imaginação e você tem muito, mas muito mesmo campo para explorar com projetos lindos que podem ser desde a decoração simples, né, para uma comemoração em casa, até festas maravilhosas de casamento, de encontros. São infinitas as possibilidades que você tem para trabalhar nesse universo das bolachas. E por isso eu convido você a mergulhar mais a fundo comigo. Vamos lá? Como eu te falei lá no início, sempre foi o meu sonho fazer bolachas lindas de uma forma simples e descomplicada, mas de tirar o fôlego dos meus clientes. Mas lá no meu início, nem tudo foram flores. E graças a tudo que eu vivi e aprendi, é que hoje eu estou aqui, compartilhando tudo que eu sei com você. Encurtando o teu caminho entre a frustração do medo ou de errar uma decoração de bolacha, a felicidade de poder realizar lindas obras de arte. Além de entregar lindas bolachas para os meus clientes, eu posso sim multiplicar o meu conhecimento, ensinando mulheres do absoluto zero a transformar bolachas simples em obras de arte e também transformar as suas vidas. E o mais incrível de tudo isso é que eu posso multiplicar o meu conhecimento da forma mais simples e prática, é a forma online. E sim, eu posso te dar um passo a passo onde eu te explico tintim por tintim, com todas as receitas. E aí sim, você pode ter a bolacha perfeita, com uma massa perfeita. Tudo com muito conteúdo. Massa, glacê e, claro, até o último passo, mais importante, aliado de muitas e muitas técnicas, com conteúdo completo e diversas técnicas de decoração. E agora eu tenho algo muito importante para dizer para você que me acompanhou até aqui. Que sim, eu vou abrir as inscrições para os meus cursos. E a boa notícia é que as inscrições vão abrir na próxima aula. Mas eu preciso te dizer uma coisa. As vagas são limitadas. E a razão disso é que eu dou total assistência para as minhas alunas. E para você que está aí ansiosa esperando, eu vou lhe dar duas possibilidades para iniciar nesse universo das bolachas. A primeira delas é o curso de bolachas 3D. Esse curso é para você que quer dar o primeiro passo nesse universo, aperfeiçoando as técnicas e começar com chave de ouro no mundo das bolachas. E a próxima possibilidade é o curso MBS, Minha Bolacha de Sucesso, o maior curso de bolachas artísticas do Brasil. Um curso profissionalizante, um passo a mais, com todas as minhas técnicas e conteúdo durante a sua assinatura. Os cursos são muito detalhados, é como se eu estivesse pegando na sua mão para fazer o passo a passo. E além de tudo, eu vou te dar bônus incríveis nesses cursos. Imagina só tudo que eu investi, todo o meu conhecimento que eu vou estar aqui ensinando você. Imagina só! E se prepara que quem entrar nessas turmas terá muitas surpresas.
Pensa você ter na sua mão o conhecimento que eu tive que investir em mais de 34 cursos? Nossa, mas pensando aqui, é uma faculdade. É conhecimento de sobra para você de uma vez por todas se tornar uma cook designer. Vou te dar um recado muito importante. Fica ligadinha lá no teu e-mail e no Telegram que a próxima aula vai ao ar na segunda-feira, no dia 6. E a razão de eu estar te falando isso hoje é porque sim, eu tenho um limite de alunos que eu posso colocar em cada turma. E você sabe, né? Eu me entrego mesmo, dando toda a atenção lá na plataforma, esclarecendo qualquer dúvida que ainda tenha ficado após assistir cada aula. E isso tudo requer muito tempo e muita dedicação. Por isso não podemos assim colocar tanta gente dentro de uma turma. Aí você deve estar se perguntando: Thaís, tem sempre inscrições disponíveis? Você abre turmas com frequência? E a resposta é não, por conta disso tudo que eu acabei de te falar. E além de tudo, quando você entra para algum curso meu, você tem a oportunidade de entrar para uma comunidade somente das alunas, onde vocês podem compartilhar do amor em comum, trocando experiências e se motivando. E aí você deve estar se perguntando: Thaís, confeitaria artística online? Sim, online! E isso eu posso garantir com absoluta certeza, vendo a transformação das minhas alunas. Então, é sim, com absoluta certeza, é algo que funciona muito bem. É um conteúdo que você pode ver na palma da sua mão e onde você estiver. Sim, pense só o quanto você já aprendeu até aqui e o quanto é versátil ver e rever o conteúdo a hora que você quiser. Isso realmente é incrível. É como se eu estivesse aí juntinha de você e você juntinho de mim, fazendo bolachas juntas. E aproveite essa oportunidade fazendo a sua pré-inscrição, deixando seu nome na lista de espera em um botão que tem aqui embaixo. E eu vou esperar por você na nossa próxima aula, que vai ao ar na segunda-feira. E antes de nos despedirmos, deixa aqui seu comentário. Para mim é um prazer enorme receber tudo que você escreve para mim. Ficou com alguma dúvida ou quer saber mais sobre o universo das bolachas? Entra no nosso site, arrainhadasbolachas.com.br. E se por acaso você ainda não participa da comunidade da Jornada da Bolacha Perfeita lá no Facebook, vou estar te esperando. E eu fico por aqui. Um grande beijo da Rainha das Bolachas. Então, assim, ó, comecei a fazer o curso. Essa aqui, ó, foi a minha primeira bolacha pintada. E a maravilhosa. Eu postei, inclusive, no Stories. Alguém vai lembrar dessa bolacha aí. É, a minha primeira, sabe? E agora, a minha segunda, eu fiz uma para uma conhecida minha, que é o bebê, que é ela com o bebê no colo. Então, assim, ó, o curso para mim tá sendo maravilhoso. Começar o curso contigo, a tua maneira de ensinar é muito simples. Tu passa o teu conhecimento com muita simplicidade. Tu não, tipo assim, ó, como eu vou te explicar? Tu não enrola, tu é prática, sabe? E isso ajuda muito. E é uma coisa que, assim, antes eu trabalhava com venda de roupa, eu vendia roupa, então é uma coisa que não tem nada a ver, mas sempre me chamou atenção. A minha avó, eu morei muitos anos no Ceará, e quando eu vinha pra cá, ela esperava a gente com as bolachas pintadas, que aqui tem muito aquela bolacha pintada, né? Então, assim, ó, era a alegria da gente fazer essas bolachas com ela. E isso sempre me remeteu à minha infância. Então, por isso que eu comecei a fazer. De coração, assim, ó, tá me ajudando muito. E esse método teu das bolachas é maravilhoso. Assim, ó, quem tiver a oportunidade de fazer, faça, porque vale muito a pena. Eu sou professora, eu trabalho manhã, tarde e noite, Thaís. E aí então, você faz assim, bolacha quando? As bolachas era quando sobrava, né?
Aí fiz a cirurgia, eu parei esse tempo todo. Aí, agora em novembro do ano passado, que eu resolvi, final de outubro, ali, ou novembro, que eu resolvi voltar a fazer as bolachas. Parece que quando tu pensa as coisas, o Instagram lê teu pensamento e as coisas vão aparecendo. Como é que tá sendo depois do curso? Depois que você fez esse curso, como que foi? Como que tá sendo? Bom, aí eu enlouqueci a cidade, né? Então, tá todo mundo louco, todo mundo quer. Olha que delícia. E agora eu tô tendo que achar tempo para fazer. Porque, eu vou ter até a técnica até do glaciar, a tua é diferente, foi muito melhor. Gente, eu fazia de palitinho. Tu é muito didática, muito, porque olha, eu faço curso, eu já fiz os quantos cursos, mas assim, as pessoas dizerem as coisas, explicarem detalhes e com a facilidade com que tu explica, gente, é difícil, não é fácil mesmo. Antes de eu conhecer o teu trabalho, antes do curso, eu nunca tinha feito bolacha. Então, eu conheci o teu trabalho pelas redes sociais, que uma conhecida minha que nós temos em comum no Facebook foi fazer um curso com você. E eu fiquei assim encantada, eu falei, meu Deus, eu preciso saber quem é essa pessoa que faz esse trabalho maravilhoso. Aí surgiu então de eu estar fazendo o curso com você em novembro, que foram as bolachas 3D de Natal, e na hora eu pensei, não vou conseguir, com certeza eu não vou conseguir. Faço de uma forma tão simples pra gente, que assim, não é nada, não é aquele bicho de 7 cabeças que a gente acha, né? E depois disso, em dezembro, acho que até o Natal, um mês depois, eu já tinha feito cerca de mais ou menos 100 bolachas decoradas. E cada vez, assim, tendo mais vontade de fazer. Eu falei pra você já que é o meu novo vício, né? Que é uma coisa, assim, que me dá um prazer muito grande, sabe? É uma terapia. Daí, agora, esse ano, das férias todas, eu peguei bastante encomenda. Então, eu fiz, assim... fiz as lembrancinhas do meu casamento, que eu até te mandei lá, uns noivinhos, fotos, coisa mais linda do mundo. Daí, peguei agora uma encomenda para um bebê que está nascendo, que também são várias, dúzias, né? E estamos aí tentando conciliar a Páscoa, aí fazer umas peças de bolacha, uns coelhinhos, mas é assim, Thaís, não digo todos os dias, mas pelo menos 5 dias na semana eu tô mexendo nas bolachas. Falta palavras, assim, Thaís, de coração para te agradecer por tudo. Isabel, a neta da vovó Bruni. Ela tem 11 anos e já tá começando a fazer umas coisinhas com a vovó Bruni. Olha aqui pra mim as duas. Fazendo bolachas. Treinando para fazer igual a Prof. Prof. Thaís. Obrigada, Prof. Thaís, por nos ensinar essas maravilhas.